Bom, pessoal, vamos iniciar aqui então. Vou passar a palavra para o Michel, ele vai comentar um pouquinho sobre, falando um pouquinho das expectativas aí do crédito middle market, tá, e dos FDICs. E depois a gente passa pelos resultados aí dos fundos da M8. Bora lá, obrigado, Ricardo. Boa tarde. A ideia aqui, inicialmente, é referente às expectativas, né? Acho que falar um pouquinho do que o mercado de crédito está vivendo, né, no geral, né, e entrar um pouco mais a fundo relativo à carteira dos nossos FDICs investidos e o que está acontecendo aí com esse mercado, tá? Bom, o mercado de crédito a gente está vendo, né, está em franca expansão, aí principalmente até um pouco pela desbancarização, pelo excesso de liquidez no mercado, muito dinheiro migrando de fundos multimercados, fundos de renda variável, dos investidores buscando aí esse prêmio de crédito acompanhando ainda a alta da Selic, né? Dentro das operações de crédito, né, a gente consegue ver muitas notícias, né, muita mídia relacionada à recuperação judiciais, relacionadas a empresas entrando com esses pedidos por questões daí de taxa, de passivo e etc. Mas é uma coisa que a gente já vem acompanhando há bastante tempo, né? É uma medida aí que as empresas estão se utilizando nesse momento para reperfilar o passivo delas, principalmente o passivo financeiro, né? Mas que dentro da nossa carteira, vis-à-vis do conservadorismo que a gente gosta de atuar, tanto nos títulos de crédito high grade quanto nos FDICs, a gente acaba não sofrendo tanto, tá? Passando um pouco para vocês, dentro da carteira dos FDICs, do que a gente tem hoje, né, a gente continua com o mesmo modelo de operações em FDICs multicedente e multisacado, né, o que ajuda bastante a gente ficar fora dessas RJs, porque os prazos médios das nossas operações são muito curtos. Então, lá atrás, quando os FDICs começaram a entender esse mercado um pouco mais arriscado para créditos concentrados, a ideia foi justamente pulverizar a carteira com recebíveis mais curtos e aqueles performados, né, de produtos, de vendas de produtos já entregues, né? A gente acaba tendo uma posição aqui muito favorável, até por conta da subordinação dos FDICs, né? Hoje, o índice de subordinação médio da carteira dos nossos FDICs investidos está em torno de 36%. Tá? Historicamente, até para nós aqui era uma subordinação alta, porque a gente teve uma rentabilidade muito forte das cotas subordinadas via o spread excedente, que é o que a gente chama, né? Aquele spread de ganho em operações que pagam a mais do que as perdas. Tá? A gente estava no começo do ano com 34%, subimos 2% de garantia. Tá? Importante ressaltar, esses 36%, eles estão divididos nos 44 FDICs investidos, né, que representam aí mais ou menos 6 mil empresas tomadoras de crédito. Tá? Então, a gente está muito, muito tranquilo em relação a isso. Tá? Acompanhando um pouco esse índice de garantia, que é muito importante dentro dessa pulverização, né, a gente consegue entender um pouco as perdas em volumes totalmente aceitáveis, né, até conservadores se comparados a bancos médios. Hoje, o nosso índice de perdas está abaixo de 4% nos FDICs, né? Então, se a gente for pensar que a gente tem 36% de subordinação, né, um índice de perda em torno de 3,85%, 3,87%, tem bastante gordura aí dentro da carteira de crédito, num momento em que, apesar das notícias, apesar do viés do mercado quanto a crédito não está tão bom, a gente acha que o pior momento já passou. Tá? Que foi no ano passado, principalmente para essas operações pulverizadas. Tá? Só para colocar uma base de comparação, o pior momento de crédito que a M8 já passou relacionado a esse mercado pulverizado foi na época da pandemia,
onde, obviamente, os recebíveis acabaram ficando inadimplentes por um tempo e o nosso índice de perda histórico naquela época foi de 7,9%, mesmo assim com a subordinação de 34%. Então, a gente está muito tranquilo relacionado a isso, né? Até porque a gente também acompanha muito de perto o índice de recompra, né? O que é a recompra? Aqueles boletos, aqueles títulos de crédito que não pagam, e aí os tomadores de crédito acabam fazendo a substituição desses títulos ou eles próprios pagando, né? Exercendo a obrigação. Esse índice é muito importante para a gente ver a saúde financeira dos recebíveis que os FDIC estão comprando, né? E a gente continua com esse índice abaixo de 4%, o que mostra uma solidez muito forte dos FDICs que a gente aloca. Tá? O que a gente acha aceitável, o que a gente começa a entender que está num momento ruim de crédito para os FDICs, quando esses dois índices de perda e de recompras começam a ultrapassar 4,5% mais ou menos. Tá? Então, está muito tranquilo, né, para essas carteiras, apesar das notícias que a gente está vendo, né, que eu já vou entrar um pouco mais, que já é um outro modelo de crédito. Tá? Liquidez das carteiras. Né? Hoje, nesses 6 mil tomadores de crédito nos FDICs que a gente investe, a gente tem mais ou menos 180 mil sacados, ou seja, detentores dos boletos que os FDICs compram. Tá? A liquidez dos nossos FDICs permanece acima de 90%. O que significa isso? Que dos 180 mil boletos, 90% desses boletos eles são liquidados normalmente. Então, a saúde financeira da carteira está muito boa, muito confortável. Tá? Perspectiva, né? Para o mercado de crédito baseado em FDICs multicedente e multisacado. Perspectiva muito boa. O momento agora, esse mês de agosto, por ser volta de férias, o pessoal ainda está começando a entrar na ativa, as empresas voltando a produzir, o movimento de aquisições de recebíveis ele está um pouco mais baixo. Né? Julho ainda foi um mês bom, um pouco mais fraco do que o restante do ano, mas a gente espera, né, pelo que a gente tem conversado com todos os FDICs e o movimento de preparação de captações, que agora, a partir de setembro, esse movimento cresça. Tá? Tem bastante dinheiro vindo para o mercado, um movimento vai ser forte, né? A qualidade do crédito pulverizado de FDIC, de duplicadas, está muito boa. Tá? Em contrapartida, a liquidez vindo para o mercado, a gente espera aí uma redução aí das remunerações das cotas sêniores, das taxas das cotas que a gente investe, justamente por conta dessa concorrência e dessa alta liquidez chegando. Tá? A gente olha também um pouco que mesmo com um movimento fraco, o índice de caixa dos FDICs que a gente investe continua próximo dos 10%, o que é bastante saudável. Tá? A gente começa a ficar preocupado quando esse índice de caixa sobe de 20% ou ele fica quase no 0 a 0. Tá? Então, com 10%, os FDICs ainda têm uma margem para trabalhar operações aí rentáveis. Né? Hoje, as operações dos FDICs estão rodando em média a 2,37% ao mês, né? O que historicamente é um pouco mais baixo do que os níveis que a gente tinha até no período pré-pandemia, mas se a gente for ver desde 2017, a nossa média aí é 2,50%. Então, está dentro das expectativas. Aonde a gente está muito de olho, né? Nesses créditos upper middle e principalmente aí esses FDICs que são feitos para descontar uma empresa só, né? Que são os famosos os FDICs single name. Tá? A gente acha que existe um certo risco aí, por isso a gente também não está entrando nesse modelo de operação, de que lá na frente essa taxa alta, a hora que esses FDICs precisarem começar a pagar os investidores, pode existir uma discussão em relação a passivo, em relação a reperfilamento de dívida, ou uma empresa pode pedir uma recuperação judicial. Né? Então, dentro da característica do crédito, a gente está cada vez mais seletivo e dentro do que a gente
costuma trabalhar, que é recebível pulverizado, destacando pulverização não só por consultoras de crédito diferentes, mas também por regiões diferentes para justamente mitigar qualquer tipo de risco. E trabalhando cada vez mais a questão de concentração, né? A nossa ideia aqui é sempre trabalhar pulverizado, trabalhando com os investimentos aí próximos a 10% no máximo por FDIC, sempre preservando a subordinação, sempre preservando os índices de risco e olhando muito para os originadores de crédito, quem está por trás dessas operações, né? Nosso viés para o mercado, né, tanto para high grade quanto para FDICs, ele é um viés de muita cautela, tá? No high grade a gente vai se manter em prazos aí um pouco mais curtos, começamos a olhar agora um pouco prazos mais longos, olhando essa visão macro, olhando a visão um pouco mais para frente, mas ainda não é uma definição. Dentro dos FDICs, a postura totalmente defensiva, né? O mercado está muito bom, mas esse mercado, por ter os recebíveis de muito curto prazo, é um mercado que pode virar de repente. Então, a gente está trabalhando com muito pouca cota mezanino nesse momento, né? Aproximadamente aí 10, 12% em cada carteira, propositalmente, né? Tentando manter sempre o viés na subordinação para evitar solavancos. Por mais de que o nosso viés para crédito, principalmente para FDICs e também para os high grades, ele é um viés positivo, quando a gente fala em high grades de baixo risco de crédito, mas o momento é de cautela. A insegurança geopolítica, a insegurança nossa interna aqui relativo a contas e ajustes fiscais é algo que não nos deixa entrar em riscos excessivos. Então, continuamos nessa mesma toada, sem aventura em termos de crédito, olhando sempre aí para o conservadorismo, tá? Então, isso é um pouco da nossa cabeça aqui, né? Nos high grades, né, voltando um pouco, a gente continua trabalhando aí operações um pouco mais curtas, operações com baixo risco de crédito, em segmentos que a gente entende que não falta recurso, tanto por parte governo quanto por parte de investidores, né? O viés negativo para a parte de high grade é o achatamento das taxas, né? Hoje a gente está vendo aí muito papel pagando muito pouco, né? Então, o crédito não condiz com o risco, né? O que acaba deixando a gente aí um pouco de mãos atadas e até com um caixa um pouco mais elevado, aguardando aí oportunidades, tá? Mas a gente, dentro da nossa cabeça, é preferível manter esse conservadorismo no caixa um pouco mais alto, deixar as carteiras andando sem muita volatilidade, porque, de novo, qualquer susto com essa liquidez toda em crédito é lá que vai estar a bola. Então, a gente prefere manter aí a liquidez mais alta, tá? De certa forma, o viés é positivo, a gente continua de olho, acompanhando super de perto. Acho que vale a pena agora aí o Ricardo passar, não sei se eu esqueci de colocar algum ponto, mas passar o resultado dos fundos. Na verdade, eu ia te perguntar uma outra coisa também, que hoje surgiu alguns assuntos aí, com relação ao varejo, né? Acho que tem, né, algumas pessoas sempre estão perguntando sobre se a gente voltou a receber aí risco sacado de varejo. Seria legal você comentar um pouquinho, porque tem algumas empresas do segmento que estão trabalhando e tentando aí chegar nos FDICs. Que até saiu uma notícia recente também, né? Que na nossa visão foi mais algo chamativo, né? Mas comentando que as empresas estão procurando, né, captação através de risco sacado nos FDICs. Eu acho que é legal também falar um pouquinho disso rapidinho. Varejo. Continuamos fora, continuamos com call de se manter fora desse tipo de operação quando a gente fala, principalmente quando os fundos forem em risco sacado, tá? O fato que a situação do crédito, daquilo que a gente fala desde o ano passado, ela não mudou, porque a taxa de juros continua alta e ainda agora com possibilidades ainda de subir de novo.
As empresas estão com as margens totalmente esqueezadas dentro da parte de alavancagem financeira. O varejo acaba piorando um pouco isso, porque até hoje eu estava lendo de manhã, a gente está com uma posição de 70% das famílias endividadas, né? Então, significa o quê? Que a gente, pelo menos na nossa cabeça, a gente não entende na área de crédito aqui que você vai ter uma melhora expressiva no crédito de varejo que possa eliminar o risco de lá na frente a empresa falar, não, agora está muito bom, estou gerando caixa, estou fazendo movimento, então eu não vou pedir RJ ou eu não vou ter que renegociar mais a minha dívida. Então, assim, dentre a pirâmide econômica das pessoas, quando a gente fala em pessoa em varejo, que a gente vai lá para a classe C, D e E, principalmente, essas empresas que estão vindo para FDICs agora no risco sacado, a gente não entende que o cenário não é mais nebuloso. Então, a gente prefere ficar fora. O call para sacar no varejo ainda é com viés negativo, a gente ainda não está entrando e devemos continuar assim por um tempo, né? De novo, né, nossa posição, com o CDI acima de 2 dígitos, o crédito ele continua sendo um crédito arriscado, tanto na física, nas pessoas físicas, quanto nas pessoas jurídicas. Então, eu vou olhar com bastante cautela aí. Obrigado, acho que é isso. Acho que é importante também comentar as notícias que saem aí no mercado, né? Saiu acho que há umas 2 semanas, né? Essa notícia mais chamativa aí, relembrando o nome da Americanas, né? E falando que as empresas estão realmente atrás dos FDICs aí para varejo. Obviamente que isso pode acontecer, mas aqui no M8 a gente ainda segue, né, bem restritivo aí com relação ao segmento, tá? Bom, falando aqui primeiro dos fundos que compram até 100% de cotas de FDIC, uma novidade, né, o Credit Advanced, que é o nosso segundo fundo aí da estratégia, principalmente cota sênior e mezanino, ele já tem uma data aí para começar a ser isento de cotas, tá? Já foi aprovado em assembleia, né? Então, final de outubro, mais ou menos, 29 de outubro. 29 de outubro a gente começa, né, uma nova fase, né? Então ele vai ser transformado em FIC e FDIC, né? Na nomenclatura não vai mudar muita coisa, né? A carteira continua sendo a mesma, tá? Mas essa é a novidade aí com relação à parte regulatória, tá? O opportunity segue fechado, né? A ideia é manter ele fechado, tá? Muitas casas, né, acabam perguntando, né, se a gente vai reabrir o fundo. E a resposta é, se houver um momento oportuno para reabrir ele, sim, a gente vai pensar nisso, né? A gente fechou ele por causa de retorno, né, de rentabilidade para os cotistas que entraram lá atrás, né? Então, se a gente vê que existe uma oportunidade, pode ser que a gente volte no tema, né? Mas hoje, né, de fato, o Advanced é um fundo aí de captação na estratégia de cota sênior e mezanino, tá? Com relação à carteira, né, aos índices aí, né, a gente tem aí patrimônio líquido, obviamente, do Opportunities, né, segue aí uma ligeira queda, né, até porque não tem mais captação, mas resgate continua tendo. Então ele está aí com 794 milhões em 31 de julho, né, enquanto que o Advanced tem 202 milhões em julho. Esse número já cresceu um pouco mais, então chegando a quase 230. Tá? Diversificação da carteira. Hoje, praticamente os mesmos FDICs, a carteira é a mesma, né? Então, nós estamos falando de 44 FDICs no Opportunities e 40 FDICs no Advanced. Tá? Esse número está crescendo. Inclusive, no Advanced deve ter quase o mesmo número aí de FDICs muito em breve. Tá? A questão de liquidez, a gente deixou um pouco mais de fundos abertos no Opportunities. Então, a gente está com índice aí de até 30 dias de 32,57%. Com liquidez, tá? E o Advanced com 29,44%. E aí os índices de subordinação e PDD, né, eles são os mesmos hoje, né, já nesse mês, porque os FDICs são os mesmos, tá? Com relação à taxa de administração, ela segue aí 0,97 no Opportunities e 0,68 com 20% de performance no Advanced.
Aqui também já foi aprovada a alteração, né? Então, de 0,68 a partir de 29 de outubro, vai ser de 1% de administração e mantendo 20% sobre o que cedeu o CDI, tá? Resgate é o mesmo, né? De 91. Ok? Em relação ao resultado, né? O fundo segue aí o Opportunities rodando ao mês 126, né? No ano também, né? E o Advanced segue um pouquinho ali abaixo, né? Como todo mundo já acompanha, 2 pontos abaixo, e no ano 124, tá? Com relação ao Strategy, né? Que é o fundo que possui cota júnior, né? A subordinada júnior. Esse fundo se mantém aí muito perene aí no resultado aí nos últimos 5 anos. E esse ano vai muito bem, né? Rodando aí em torno de 150% do CDI, tá? Os índices seguem praticamente os mesmos, tá? Ele cresceu um pouquinho aí de 108 milhões do último mês para 113, tá? A diversificação em FDIC segue a mesma, né? 24 fundos, né? Sendo 12 cotas subordinadas, tá? Júnior. O índice de subordinação também muito parecido, próximo aos 35%. E o índice de perda também oscilou muito pouco em relação ao mês passado. Lembrando, ele é um 2% com 20% de performance, somente para investidor profissional e somente está aberto sob demanda lá no BTG. Tá? Obviamente, um D360. Tá? Eu vou passar um pouquinho das carteiras agora e a gente já entra na estratégia também de renda fixa. Enquanto você passa, só para dar um toque para o pessoal, essa questão de abrir fundo, né, de fechar fundo, o segredo da boa operação do FDIC é a originação. Né? E a gente aqui costuma falar que a gente não origina crédito, a gente origina bons consultores. Né? E a gente depende muito da sazonalidade desse mercado em termos de crescimento para abertura de cotas. Então, a abertura para captação dos fundos, ou fechar, isso tudo acaba dependendo muito do mercado na ponta, né, de crédito, que é onde a gente vai atuar. Agora, então, com a nova regulamentação, em que o FDIC, para ser isento, precisa ter 67% de direito creditório na carteira, a tendência é que os FDICs acabem atuando com menos caixa. Né? Então, vai se dar bem nesse mercado quem tem aí o relacionamento e a boa originação com os FDICs. Tá? Então, é um mercado que está em mudança, ele é um mercado que tem o seu benefício para as pessoas físicas e para os investidores, mas ele também é um mercado que exige muito o relacionamento e o trabalho de análise e originação dos ativos. Tá? Então, eventualmente, abre-se um fundo, ou eventualmente fecha-se um fundo, é só por questão aí de ativos e risco-retorno da carteira. Tá? Vai, Cássio. Perfeito. Não, perfeito. E, bom, aqui a gente segue com os índices de liquidez, né? Como eu comentei ali, a gente acima de 32% no Opportunities, então temos aí 28 em fundos abertos, né? Que pagam até D30, em fundo fechado com índice de 67%, tá? E 4,31 em título público soberano. A subordinação segue a mesma, a diferença aqui que a gente traz naqueles índices, a gente tem 61,73% em FDICs, que são gestão M8. E, obviamente, são os fundos que a gente tem maior alocação. Vocês veem ali que hoje a gente está com 45 fundos, né? Essa escadinha está bem organizada, inclusive. Né? E os dois fundos com maior exposição são os dois principais fundos aqui com maior PL, inclusive, da casa, né? Que é o Gávea e o Sarfat. Tá? Deixa eu observar aqui um pouquinho a carteira do Advanced também, tá? Então, muito próximo, né? Então, como eu comentei, né? Hoje a gente já está com 43 FDICs, é isso mesmo, né? Não, já está com mais. Tem um pouquinho mais. Já está igual. Por isso que o índice é igual. Por isso que o índice já está igual ali, tá? Então, também segue a mesma escadinha aí, né? Os dois maiores são o Gávea e o Sarfat, tá? Os índices, ele tem um pouquinho mais hoje ainda de FDIC sob gestão M8, e um pouco menos de fundo aberto do que o Opportunities. Se você quiser comentar.
Na verdade, ele é um fundo que ele tá em captação, né? A gente, dentro dessa característica de fundo, né, com o ramp-up do fundo, a gente ainda tem fundos em que a liquidez, a gente enxerga a liquidez e o caixa tá aqui na nossa mão, na verdade. A gente já tem conversas com os FDICs de que se uma hora precisar alguma coisa de caixa, a gente consegue fazer amortizações. Mas como o fundo está em ramp-up, e a ideia desse fundo, até do Advanced, era trabalhar ele com um caixa um pouco mais alto. Então, você pode ver, Ricardo, que se a gente for ver a parte de soberano, já é uma parte maior, e aí isso tudo vai depender um pouco até do fechamento, né? O Opportunities acaba tendo um pouco mais de fundos abertos também, porque a gente acaba encostando caixa de amortizações e FDICs fechados que a gente vai recebendo. De novo, né? A gestão do Opportunity e do Advanced, ela está muito próxima, os ativos são os mesmos. Então, eventualmente, um fundo acaba comprando cota do outro. É óbvio que existe uma política que essa cota ela tem que ser comprada na curva para não ter nenhum conflito de interesse, mas a gente acaba trabalhando os dois fundos como uma gestão única, tá? Então, isso acaba facilitando bastante. O que eu ia comentar, na verdade, com relação a isso, é que o Opportunities, ele obviamente, como está fechado, a gente precisa ter um pouco mais de fundo aberto, paga até de 30 e um caixa também, né? Porque tem um resgate, um programa. Tem uma programação de resgate aí. Né? O Advance, como a gente está praticamente muito positivo, né? A captação vem muito forte, pouquíssimo resgate, então a gente tem um ajuste aí, né? Desse índice, tá? Passando aqui um pouquinho na carteira do Strategy, tá? Ele também, né, apesar de ser um D360, a gente mantém aí um índice interessante aí de fundo aberto, né? A gente gosta de ter isso bem tranquilo também, tá? E, obviamente, o percentual em FDIC sob gestão da M8 é muito maior, porque M8 só compra a cota subordinada e mezanino desde que a gestão seja dentro da M8, onde a gente pode vetar as operações se a gente não estiver confortável, tá? O índice dele, obviamente, né, por exposição em um FDIC, ele é um pouco maior, né? A gente tem 24 fundos aí, tá? Mas todo FDIC dentro da M8. Passando aqui agora para os nossos fundos de renda fixa, a gente tem o Capital Plus, tá? Aberto também aí no BTG e em outras plataformas. É um fundo que hoje está com 153 milhões, tá? Segue aí, né, perseguindo aí até 40% em cota sênior de FDIC aberto, que é essa parte aí da pizza de 39,31, né? Hoje, a alocação desse fundo está mais voltado para a letra financeira. Nós entendemos aí que tem um prêmio um pouco melhor nas letras financeiras do que nos corporativos, tá? Então, a gente tem um índice mais baixo aí no corporativo no Capital Plus, e o mesmo a gente pode observar, né, no Previdência, tá? O Previdência ainda tem menos ainda em corporativo, são 8,18%, e 38%, né, em letras financeiras, tá? Dos principais bancos, principalmente. A rentabilidade segue muito parecida, né? A nossa meta de rentabilidade do Capital Plus, que é de 115, está sendo perseguida, né? No mês aí, de julho, a gente fechou a 120, e no ano seguimos aí no 116 e desde o início 118, tá? O Previdência, que é um pouco mais curto, né? O resgate dele é D9, a gente também, né, persegue aí 110, que é a meta de rentabilidade, a gente está um pouquinho acima, tá? Esses fundos, a ideia é não ter oscilações muito grandes, né? Então, é uma carteira bem conservadora na parte do high grade e com caixa relevante. Vocês observam aí, né, o caixa de título público do Previdência, ele é até bem maior do que o Capital Plus, até porque ele é D9, tá? Aqui eu trago um pouquinho de como está, né, a carteira, né, por indexador. Então, a parcela de CDI+, que a gente sente mais confortável para
em relação a essa volatilidade, quase 70% a CDI+, né? Percentual do CDI, nós estamos com 11, né? E temos uma parcela em PCA, né? Um vencimento aí, se não me engano, 2026, tá? De LTNB. Então a gente também, né, prefere aí ficar nos títulos mais curtos para trazer menos vol. Como o Michel comentou, né, esse mercado realmente tem muito prêmio, então nós estamos com um caixa mais elevado e observando, analisando, monitorando muito bem essas empresas, mesmo sendo AAA, como vocês podem observar, 78% da carteira de debênture e de letras financeiras são AAA. Então, assim, a gente, apesar de ser AAA, a gente olha muito de perto essas empresas, tá? AA aí a gente vê que tem um índice alto e não aplicável aí é o fundo do caixa, tá? Participação dos FDICs, normalmente os FDICs que a gente vê são rating local aqui, A, tá? Então você vê a maior parte da carteira, quase 85% é A. E aqui a gente está falando de 18 cotas de FDICs diferentes, tá? Que são cotas sêniores de FDICs abertos. No Previdência não muda muito também, é muito próximo aí as carteiras. A participação do indexador aqui é 63%, Selic+, né, que são as letras financeiras aí, tem quase 11%, tá? IPCA também, os vencimentos mais curtos, né, da NTNB, chega em 13%, tá? E a gente tem uma posiçãozinha pequenininha ali, pré, né, que chega a 1%, tá? Com relação ao índice high grade aí de rate, até está um pouco mais alto do que é o Capital Plus, 92%. Tá? E aqui também são 18 FDICs em volta, né? Todos A por agência de rating local aqui, tá? Então era isso que a gente queria passar para vocês, tá? Agradeço aí a presença de todos. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser mandar no chat, a gente está à disposição. Se o Michel quiser também fazer algum comentário adicional. Eu acho que mercado de crédito está desafiador, né? O viés é positivo, mas está desafiador. A gente está à disposição para conversar com vocês se aparecer alguma operação diferente, alguma estrutura que vale a pena olhar ou até para tirar dúvidas. Mas ficar bem de olho aí nesses FDICs novos que estão aparecendo, em termos de estrutura, em termos do risco real de crédito de cada uma dessas estruturas, né? Então, tomar muito cuidado com questão de subordinação, quem está na subordinada, como é que esses produtos estão sendo estruturados, qual é o ativo final dessas estruturas, quais são as garantias envolvidas. Então, tem muita coisa nova aparecendo por aí, a gente recebe dia sim e dia sim aqui estruturas novas e grande parte dessas estruturas a gente acaba não avançando por algum problema ou algum problema em relação ao ativo final, ou algum problema em relação à própria empresa, ou até um risco adicional que exista, tá? Então, de novo, estamos à disposição para bater um papo, para discutir sobre isso, sobre algum produto, algum assunto, mas acredito aí que o crédito deva se manter ainda como a aplicação aí para o resto do ano, tá? Acho que é isso, né? Tem muita procura aí por renda fixa e crédito privado. Eu acho que tem que ficar bem atento, né? Como o Michel comentou, porque podem vir pessoas, né? Não mal intencionadas, mas com menos experiências, e isso pode acabar atrapalhando um pouco aí o mercado e trazer um risco para essa classe que, a princípio, tá confortável, né? A gente pega aí os high grades, né? As taxas estão muito achatadas, os FDICs também diminuíram, né, ao longo dos anos aí, né? Antes a gente via a cota de FDIC, principalmente esse nosso que a gente gosta, que é o antecedente muito sacado, a 4,5, 5%, CDI mais 4,5, 5 na sênior. Hoje a gente vem operando a CDI mais 3, né? Já tem gente já pedindo CDI mais 2,75. Então, eu acho que
tem que ficar atento, né, às oportunidades, mas com cautela, como o Michel falou. Tá bom, gente? Acho que era isso, né? Isso, alguma dúvida? Bom, a gente não tem nenhuma pergunta aqui, então vamos encerrar. Agradeço aí a participação de todos. Até a próxima reunião de call de resultados. Obrigado. Obrigado, gente.